A Casa FEEGO apresenta Seminário: O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Uma coprodução com o GEAF. Então, vamos lá, vamos dar início. Então, boa noite. Então, para quem eu não cumprimentei, nós vamos iniciar o capítulo 25 de Leon Denis, dando continuidade aí ao nosso seminário, né? Bom, Leon Denis começa, então, esse capítulo, né, falando sobre o amor na conceituação, digamos assim, dos homens, né? Então, ele fala que o amor, que é o que se entende na Terra, ele nada mais é do que um impulso, um sentimento direcionado a um outro ser com o desejo de chegar até o outro, né? E que, na verdade, o amor, né, não é ligado a esse impulso da Terra. O amor é algo muito maior, mais amplo, e que ele reveste de formas infinitas, das mais vulgares até aquelas mais sublimes, que se elevam como o amor divino, que está ligada a um poder da alma, né, um poder universal, a um fluido universal da qual a alma se reveste e que faz com que a gente ligue diretamente a Deus, ao poder divino. E ele compara o amor com uma radiação, com algo, né, que vivifica tudo que está à sua volta, mais ou menos aquilo que dá sentido a tudo na vida. Então, é o foco ardente da vida, de todo o amor, seria a força da alma que provém a vida e que nos aproxima cada vez mais de Deus, desse poder divino. Porque, acima de tudo, ele diz, Deus é amor. Deus criou os seres para associá-los à sua alegria, às suas obras, e amor é sacrifício. Mas Deus auriu a vida, né, desse sentimento, desse sacrifício, com o intuito que a gente faça germinar essa semente, né, de amor para que ela realmente floresça e faz com que a gente cresça a cada dia e se engrandeça e se aproxime cada vez mais ao Ser Supremo que é Deus. Então ele diz que Deus é amor, mas amor também é sacrifício. Ele quis dizer no sentido de doação, no sentido de a gente ver o outro, de caminhar em sentido do outro, de todas as pessoas, que só assim a gente é capaz de subir os degraus e chegarmos, né, ao foco supremo, a Deus. E aí vem a lei do amor, né, no Evangelho, que diz que o amor, ele resume a doutrina de Jesus. É através do amor que é o sentido completo e que faz, que está à altura do progresso realizado. Quer dizer, a gente só consegue evoluir, a gente só consegue crescer se a gente fizer alguma coisa em torno desse amor. Porque o homem, né, no início, ele tem só instinto, depois ele cresce, ele desenvolve, ele evolui e ele passa a ter sensações e depois os sentimentos. E que o amor é o requinte desse sentimento. Então, é aquele sentimento de uma forma mais elevada, mais evoluída, que se aproxima, que nos coloca cada vez mais próximos de Deus. E ele compara o amor como um sol, como uma força inexaurível, e que, ao mesmo tempo, ela é, digamos assim, ela se autoconserva e se autocarrega. Quanto mais a gente doa, quanto mais a gente exerce o amor, mais essa energia é renovada sem cessar. E aí ele diz que o amor é o sol das almas, que faz com que eleva e arrasta mesmo seres mais vulgares, mesmo seres mais pobres, né? Ele quis dizer, digamos assim, mais materializados, ele faz com que essa força nos eleva, nos arraste e faça com que a gente cresça e evolua. Então é como um sol, uma força, uma radiação. E o amor,
por ser uma radiação, é como se fosse uma refração do amor divino. E essas refrações, esses raios, né, eles se divergem em vários, ou se dividem, né, em várias ramificações. E esse amor, ele pode ser o amor conjugal, o amor maternal, filial, fraterno, ele pode desabrochar, ele pode brotar em vários terrenos, como uma semente que você joga num terreno fértil, ele pode brotar com formas variadas, mas ele é sempre amor e ele estará sempre ligado à figura de Deus e vai nos aproximar cada vez mais uns dos outros e também do amor divino. E esse amor é uma radiação tão poderosa que ele infiltra até naqueles abismos, né? Nasquelas regiões sombrias, onde os seres rudimentares às vezes estão ali encarcerados de maneira a não conseguir vibrar ou ver esse amor é capaz de alcançar esses seres, né? E aí ele coloca como uma aurora indecisa e uma promessa de vida mais elevada. Então, o amor é uma radiação que consegue alcançar esses seres, mesmo nas regiões mais escuras, mais abismais, mais difícil. Tamanha essa radiação, tamanha essa força do amor. E o amor vai provocar, no fundo das almas embrionárias, e nos primórdios, né, ali dos sentimentos, daqueles seres que estão começando a vibrar, ou que ainda estão, não conseguem seguir a vibração do amor, ele vai provocar nessas almas, no fundo delas, aquelas primeiras radiações, aquelas primeiras luzes de altruísmo, de piedade, de bondade. Mais acima, na evolução, o ser humano, na escada evolutiva, ele vai começar a sentir, né, ele vai ter acesso a algumas sensações que ainda lhe dado direito gozar na Terra, mas são sensações muito mais fortes, mais suaves e mais intensas em termos de alegrias do que as nossas alegrias físicas. Quer dizer, o amor na evolução, ele vai nos tocar de uma forma cada vez mais sensível, cada vez mais alegre, de maneira diferenciada, como a gente vivencia esse amor aqui na Terra, próximo da materialidade. Então, quanto mais a gente evoluir, na escala evolutiva, a gente crescer, a gente vai percebendo esse amor de uma maneira mais sublime, mais leve, diferenciada. E assim, de grau em grau, esse sentimento vai se depurando, vai se elevando e vai se convertendo numa afeição que inicialmente pode ser direcionada a uma pessoa, a uma coisa, ela vai se expandindo e vai se dirigindo a todos, a família, as pessoas, a pátria e até o planeta. Quer dizer, quando a gente vai galgando essas esferas mais elevadas, a gente vai conseguindo acessar e vai conseguindo fazer com que esse amor alcance, tenha um maior alcance, alcance outras pessoas, alcance outras esferas também, né? E até que ela chegue na plenitude da vida celeste, que ela é toda amor. Então, e a gente é capaz, com a evolução, de participar dessa esfera superior, desse desenvolvimento, dessa plenitude, né? E o amor, ele é mais forte que o ódio, mais poderoso que a morte. E se Cristo teve tanta ascensão sobre as pessoas, né, sobre o mundo, é porque ele trazia dentro de si esse reflexo do amor divino. Então, ele tinha dentro dele esse reflexo, esse amor, e foi por causa dele, né, desse amor, que ele conseguiu ter a ascensão sobre as pessoas. Não foi pela forma que ele dizia, pela oratória, porque ele falava bem, porque ele se expressava bem, ou não foi porque ele era um grande cientista, tinha um conhecimento a respeito de uma determinada área. Não,
ele cativou e seduziu as multidões, foi por causa do amor que ele emanava, foram as vibrações de amor, desse foco divino que ele irradiava, que ele refletia, que ele conseguiu realmente cativar as pessoas, as multidões, né? E deixar conosco ainda esse amor sempre vivo e sempre ardente. Então, ele passou pelo mundo, mas ele deixou, permaneceu o seu amor entre nós, essa radiação, esse foco ardente de luz divina que permanece ainda conosco. E mesmo na história, quer dizer, apesar de tantos erros, de tantas faltas do cristianismo, né, das fogueiras acesas, ele diz, Leon Denis diz, dos véus estendidos, do sangue derramado, né, através do cristianismo, ele teve a capacidade, através desse amor que Jesus plantou aqui, ele moldou a alma humana, ele disciplinou, ele amansou essa índole feroz, né, dos bárbaros, da barbárie, e ele arrancou, ele conseguiu mover raças inteiras da sensualidade, da bestialidade, elevando o pensamento, fazendo com que isso modificasse. Então, foi uma força que fez modificar, apesar dos erros, através das falhas que a gente vê no decorrer do tempo, né? Mas isso faz parte também da evolução do homem. E foi através dessa força do amor, né, que ele plantou, dessa luz, dessa radiação, que conseguiu realmente movimentar essas multidões e tirar essa multidão do breu, né, que o ser humano vivia. E o Cristo não é o único exemplo, Leon Denis diz, a apresentar. Existem outros também, né, que almas eminentes, que ele fala, que se desprendem deles, né, eflúvios regeneradores. Então, existem no decorrer aí da nossa vida, da história, vários exemplos de pessoas, né, que conseguiram, através do amor, deixar sua mensagem, mover pessoas, plantar sementes no mundo. E nesse último quadrinho aí, eu deixei como se fosse um anônimo, porque existem outras pessoas que a gente conhece, que às vezes não da mesma grandeza dessas pessoas que são expostas aí, Chico Xavier, Gandhi, né? Mas, assim, pessoas que a gente conhece que estão plantando todos os dias essas sementes, que estão fazendo expandir esse amor, que estão fazendo crescer esse sentimento de paz no mundo, né? E nesse momento de transição que o nosso planeta está atravessando, a gente consegue sentir a proteção dessas pessoas, desses seres espirituais, né, sobre a nossa terra e sobre a gente também, os nossos núcleos de família. Existem tantas pessoas que são iluminadas e que a gente consegue perceber, captar delas, né, esses eflúvios regeneradores, essas radiações, né? Então, a gente sente essa paz, essa harmonização quando nós estamos diante dessas pessoas, porque elas irradiam essa serenidade, esse amor, essa paz que aquieta, que tranquiliza, que traz realmente assim uma nova vibração para as pessoas, para o mundo, né? E essas impressões que a gente vai sentindo com essas pessoas vão ficando cada vez mais vivos, né? A partir do momento que a gente vai se afastando cada vez mais dos planos inferiores e que a gente sobe a hierarquia espiritual, a gente vai se aproximando mais dessa luz divina, desse foco divino do amor, né? E cada alma, a gente, é possível verificar que cada alma se torna um sistema gerador de força e de amor, e que vai aumentando com a elevação. Então, com a nossa evolução, com o nosso crescimento, cada alma
cada espírito ele vai se renovando nessa força desse amor, nesse foco de luz divina, e a gente vai conseguindo cada vez mais se elevando e aumentando em intensidade essa radiação. Isso faz a gente compreender que é só o amor, né? Que é a força maior que vai fazer que a gente galgue essa escadinha, que a gente aproxime cada vez mais da evolução e que a gente consiga evoluir e aproximar desse amor divino, né? Isso explica também a solidariedade, a fraternidade que existe a nível universal, né? Quando a gente estende isso, quando a gente, além de nós, a gente estende isso para o universo, a gente consegue perceber o quanto esse amor, essa solidariedade, ela é expansível, ela está presente em todo o universo, né? Porque existe uma grande fraternidade que liga essas almas, mas a gente só vai conseguir atingir esse magnetismo divino, esse amor universal, quando a gente realmente se desprender um pouco dessas inquietações, das dúvidas que ainda obsidiam o nosso pensamento humano, que ainda nos coloca muito próximo da materialidade, muito próximos das nossas necessidades mundanas. Então, quanto mais a gente evolui e cresce no amor, mais distanciamento a gente vai ter dessas dúvidas e mais a gente vai aproximar da certeza desse amor universal, desse flúvio divino que faz com que a gente se aproxime mais de Deus, né? E aí ele diz o seguinte, que a par desse amor universal, existem laços poderosos, né, com grupamentos pequenos, que são as famílias, que são esses laços que a gente vai estabelecendo aqui na Terra, dentro da nossa família, e que a gente foi formando ao longo das vidas, das existências, dos séculos, né, através das alegrias e das dores. Então, aquele grupo de pessoas que acompanhou, que está conosco, né? Que passo a passo, em cada vivência, que a gente estabeleceu um laço afetivo, né? Mas que essa família aqui da Terra não é ainda a verdadeira família. A nossa verdadeira família é a família espiritual. São aqueles grupos, né, de espíritos que estão conosco, que estão crescendo, que estão conseguindo subir, né, nas sendas, aí, nas ásperas sendas do destino, né, e que a gente vai se compreendendo, se ajudando, auxiliando umas às outras, né, dentro desse laço familiar, para que a gente evolua de forma conjunta. E aí vem o Alírio Cerqueira Filho, né, nesse livro da Saúde das Relações Familiares, ele diz que a maior lei, como a gente viu ali no Evangelho, é a lei do amor, e que nós somos convidados, né, a praticar essa lei do amor dentro do nosso convívio familiar, e que nesses arranjos aqui da Terra, né, encarnados que nós temos ao entorno da família, a gente tem que exercer, é possível exercer essa lei do amor. Então, é um convite que nós recebemos dentro aqui da vida, quando nós chegamos, e a família que nos é dada, é exatamente aquela família que nós precisamos para exercer esse amor. E é um lugar de excelência, porque é um lugar, quando a gente brinca, fala assim, a família é tudo igual, né? Não tem diferença, os problemas são mais ou menos os mesmos, as pessoas e tudo. É verdade, é porque é um exercício, é como se fosse ali uma representação daquele universo ali, num grupo pequeno, em que a gente é obrigado
desafiado a exercer esse contato, essa convivência, exercer a tolerância, né? E de uma forma desafiadora, não é fácil, porque existem vários formatos de família, existem vários desafios para cada família enfrentar, e cada indivíduo por si mesmo também individualmente, ele tem que desenvolver as potencialidades, ele tem que desenvolver o altruísmo, ele tem que desenvolver a tolerância dentro desse núcleo, né? Que é a família. Então, é um processo que começa aqui, que a gente vai conseguindo se expandir e a gente exerce todas essas formas de amor, né? O amor fraternal, o amor filial, maternal. Então, é possível no núcleo familiar a gente exercer essa lei do amor em toda a sua amplitude, e começa aqui dentro mesmo, né? Porque Leon Denis fala, né? Quem pode descrever os sentimentos ternos que unem as alegrias de laços, né? De famílias, a união das almas sob o sorriso de Deus. Quer dizer, o grupo familiar, ele é sempre abençoado, ele foi escolhido, ele foi nos dado exatamente com esses laços afetivos, né? Para que a gente desenvolva, junto com o amor divino, na luz desse amor, para que a gente consiga, numa esfera ali pequena, né, começando aqui no nosso núcleozinho ali dentro da família, para que a gente cresça aqui dentro e consiga expandir até que chegue aquele amor universal que ele descreveu, né? Que existe essa amplitude muito maior, né, do amor. E aí, quando a gente, né, estivermos livres pela morte, né, Leon Denis diz que esses agrupamentos, como centros abençoados, é possível que a gente se ajunte a eles, né? Então, aqueles espíritos que estão nos acompanhando, que crescem conosco, que estão participando aí no dia a dia, porque a convivência, né, é como se fossem as arestas que a gente tem ali que polir, né? Então, o contato com as pessoas é que promove esse crescimento, é que nos coloca à prova dessa lei do amor. E que quando a gente consegue, naquele mesmo grupo, no decorrer da escala evolutiva, a gente consegue crescer, aquela família espiritual que representam esses espíritos que nos acompanharam nessas sendas aí de evolução, a gente vai conseguir reencontrá-los, né? Então, a gente retorna para essa família, que é a família verdadeira, que é a família espiritual, e é possível festejar aí o regresso. Então, nós estamos meio que exilados, talvez, não sei, dessa família, e a gente volte para eles, né? Às vezes, e a gente só vai conseguir perceber isso se a gente expandir o nosso amor. E até essa imagem aí é do filme, né? O Nosso Lar, quando o André Luiz vai visitar a família e tudo, e dos amigos, e consegue realmente ver que há essa continuidade, que a família está lá, o laço afetivo que os une, que os unem, estão ali presentes, né? No dia a dia e espiritualmente. Então, a representação que nós temos aqui na Terra é, como tudo, né, só um esboço daquilo que nós temos a nível espiritual. E aí ele diz o seguinte: quem pode descrever o êxtase também dessas almas purificadas que se unem, que se ligam para sempre no mundo espiritual, né? Então, aos olhos de Deus, aí Deus reúne eternamente esses seres como um fio de ouro. Então, tal como é um matrimônio verdadeiro dessas almas, né? Que os espíritos que aprenderam a usar a liberdade e sob as sombras, né, ou sobre as festas desse amor, eles se unem no mesmo fluido. E aí essa união é uma união
movida pelo amor de Deus. Então, ele diz que Deus reúne eternamente esses espíritos com um fio de ouro, quer dizer, um fio permanente, um laço, né? Então, a gente consegue enlaçar esses seres que estão afins, digamos assim, são almas purificadas no amor e que conseguem, né, através da escala evolutiva, seguir juntos, né, no dia a dia. E a partir daí, eles vão peregrinando através dos outros mundos, das vidas, né, que irão caminhar de mãos dadas, né, sofrendo juntos, suportando os reveses e também com muita alegria, sorrindo com a vida e com as amarguras de toda sorte. Então, a partir desse laço de fio de ouro, né, desse laço ungido por Deus, é que a gente se mantém unido através das nossas existências, através dos mundos que nós ainda iremos caminhar. E que é possível, muitas vezes, né, separados aí pelos renascimentos, às vezes há separação desses seres, desses espíritos afins, mas a gente sabe que esse isolamento ele é passageiro, ele é transitório, né? E que depois dessas provas, a separação, vem o regresso das imensidades, vem as alegrias do reencontro, né? E aí ele diz que muitas vezes as pessoas, né, se sentem, algumas pessoas se sentem entristecidas aqui no mundo, na Terra, quando encarnados, porque conservam no fundo do coração aquela vaga lembrança da verdadeira família, que é a família espiritual. Então, eles sofrem essa nostalgia dos espaços e do amor celeste, e que nada dessas alegrias terrenas distraem ou consolam, né? Na verdade, o pensamento deles estão sendo sempre direcionados àquela família espiritual, estão no além, e que o sentimento, muitas vezes, o pensamento vai além na vigília e principalmente no sono. Ele consegue se reunir com esses seres queridos, e a esperança do dia a dia é a esperança desse reencontro, aspirando um mundo melhor em um momento em que eles se reencontrem. Então, existe muitas vezes, né, essa dor dessa ausência da família espiritual. Alguns seres conseguem sentir essa saudade daquela família que ficou, que está lá aguardando, que está esperando, e que às vezes, né, dá essa tristeza, essa amargura para viver os dias terrenos, mas que a gente tem que ter a esperança por aspirar tempos melhores, conseguir realmente, através desse amor, amar todos, diluir um pouco, né, todo esse sentimento e transformar isso num amor maior, para que a gente consiga retornar para essa família, a nossa família espiritual, né, próximo do amor celeste. E ele diz que a nossa alma, né, Leon Denis fala que a nossa alma, ela tem um poder que resume em 3 palavras, que é o querer, o saber e o amar. O querer, né, seria convergir toda a nossa energia para os objetivos, para o alvo que a gente tem que atingir. Então, para que a gente desenvolva todo esse potencial dessa alma, desse amor, para que a gente consiga esse crescimento, a gente tem que querer. O que é esse querer? É realmente pegar essa energia toda, é conseguir convergir toda essa força que nós temos em prol dessa aspiração maior, que é a evolução, que é o crescimento, é direcionar essa força que nós temos para aquilo que nós queremos atingir. E o saber, né, seria o conhecimento das coisas e modular através do conhecimento o nosso pensamento, para que a gente consiga conquistar através desses elementos que a gente
consiga conquistar aquilo que a gente está aspirando. Porque sem esse conhecimento, por exemplo, hoje a gente sabe, através do nosso estudo, através das nossas leituras, o quanto é importante a gente modular o nosso pensamento, a gente conseguir mudando essas imagens mentais que a gente tem, o nosso pensamento, as formas psíquicas que a gente exterioriza, porque a gente sabe do poder desse pensamento. A gente viu aí, o Tom falou no seminário passado, dessa modulação, do quanto esse pensamento é importante, que é a nossa, digamos assim, é a nossa exposição no mundo espiritual, é através desse pensamento. Então, a gente tem, através do saber, através dos estudos, do conhecimento, a gente tem que fazer essa aspiração funcionar, essa força de ser direcionada para aquilo que a gente quer evoluir, né? Conseguir alcançar esse amor. E que acima de tudo, de qualquer outra coisa, é preciso amar. Então, de que adianta também o conhecimento, que adianta, às vezes, tanta força nesses objetivos se a gente não aprender a amar? Então, na verdade, são esses três elementos, mas talvez se a gente fosse eleger o mais importante, é o amor. Porque o amor é que vai fazer fecundar aquela sementinha, né? Que vai fazer a gente olhar para o outro, expandir essas vibrações e ir em direção a um foco de luz maior, né? Que é esse amor divino. Então, mas tem que ser o amor, não só o amor contemplativo, aquele amor de sentimento, eu gosto, eu estou lamentando pelo outro, ou eu tenho empatia pelo que o outro está passando, mas é a força também no agir. Então, essa força do querer também tem que ser em prol da ação, em nome desse amor. Então, nós temos que agir rumo a essas aspirações também. Porque aqui na Terra a gente vive esse conflito entre as forças do mal e do bem. Nós estamos ainda no mundo, né, de provas e expiações, e a gente tem essa necessidade de ir para o combate, né? Então, trazer esses impulsos para a ação é agir em prol do bem, é lutar também pelos outros e por aqueles que ainda não se movimentam nesse sentido, para que a gente consiga ajudar, através das ações, tocar essas almas também em prol do bem. E aí, Joana de Ângeles diz o seguinte, que a maior parte das disfunções psicológicas que nós temos hoje no mundo, ela se deve, que talvez explicasse essas forças do mal, digamos assim, ela acontece pela falta de amor, pela ausência do amor. Então, o pensamento irradiando esse amor, ele consegue até trazer não só benefícios em termos assim mentais, do pensamento, do agir, do sentir, como também até fisicamente, porque quando a gente vibra no amor, nos sentimentos mais elevados, e a gente emite essas ondas, a gente produz substâncias químicas no nosso sistema nervoso, no nosso cérebro, nas nossas glândulas, substâncias que vão concorrer para uma melhor imunidade, para um equilíbrio que a gente chama de homeostase, para uma harmonia bioquímica, e isso faz com que a gente, de certa forma, bloqueie a instalação de algumas doenças. Então, olhando por esse prisma, o amor, ele tem uma força muito grande sobre o sistema nervoso, sobre as glândulas endócrinas, trazendo equilíbrio, harmonia, paz e saúde física e mental. Então, o amor, ele também consegue nos dar a saúde. E ter o amor, sentir o amor, retornar às pessoas com amor, usar esse termo, né, amor-terapia, quer dizer, usar o amor como terapia, ela realmente traz benefícios, não só
para si mesmo, mas ao próximo também, porque o amor, a gente viu que ele é uma força, ele é uma luz, são vibrações. Então, se eu sinto o amor, se eu pratico o auto-amor, que é o amor por mim mesma, que é o autoconhecimento, se eu consigo me perdoar, se eu consigo me ver como uma pessoa em desenvolvimento, consigo expandir o meu sentimento, agir em prol do bem, esse amor também vai me fazer bem. E eu consigo irradiar isso para o próximo. A gente sabe o poder que tem aí através da física quântica, está mais provado que os sentimentos hoje são vibrações que conseguem expandir, né, muito, muito além daquilo que a gente imagina. Então, se a gente utilizar, a gente usar o amor como uma forma até terapêutica para cada um de nós, a gente vai curar não só a si próprio, mas também o mundo, outras pessoas, as comunidades, enfim, a gente consegue expandir isso para o universo, né? Então, daí a força desse amor. E aí, Andrei Moreira, nesse livro de Cura e Autocura, ele diz o seguinte, que o amor de Deus é incondicional. Todos nós podemos entrar em sintonia com esse amor, mas aquele que entra mais intimidade com Deus, no amor crístico, né? Toda vez que a gente utiliza os recursos divinos no nosso dia a dia, que nós nos esforçamos para amar, para agir em prol desse bem, a gente vai sentir um amparo maior, uma misericórdia maior, e a gente vai conseguir sentir esse efeito desse amor. Então, muitas vezes, né, nós estamos aí necessitados de mudança, de aprimoramento, e às vezes pelo nosso esforço, pela nossa intenção, pelo nosso querer, né? Que é uma das forças que a gente falou ali da alma, através dessa busca ou do agir, a gente consegue receber também esse amor divino, a gente consegue tocar e aproximar mais ainda desse amor que nos torna, né? É como um ciclo que faz retornar em nós também uma maior força, uma maior necessidade de crescimento, e a gente vai nesse ciclo, né? Nessas ondas vibratórias, e a gente vai querendo saber mais, querendo direcionar nossa força, amando mais, agindo mais em prol do bem, e a gente vai sendo cada vez mais impulsionado por essas vibrações, por esse amor, em busca desse foco divino. Então, a amor-terapia é um processo que pode contribuir muito mais para uma sociedade mais saudável, mais feliz, mais próspera em termos de evolução, né, e de amor, de caminhar no sentido de Deus. E aí é importante que o uso mais nobre que a gente tem que fazer disso é trabalhar para engrandecer, para desenvolver em prol do bem. Então, é realmente a ação, porque a gente sabe que a sociedade humana, ela tem aí as suas chagas e as fealdades, né? Mas ela é rica de potencial, de esperança, e ela pode viver nessa promessa. Então, de uma vida melhor, de transformação, de luz, né? Para que a gente consiga aprender a dividir, a comungar pelo pensamento, pelo coração, agir com amor, que é o esplendor de Deus, aproximar cada vez mais do outro. E aí, quando a gente fala desse amor, a gente não deixa de pensar com o outro como uma forma de caridade, com a gente e com o outro, né? Como diz aí no Livro dos Espíritos, nessa questão 866, que fala que o amor e a caridade são os complementos da lei de justiça. Quer dizer, se eu quero um mundo de justiça, de igualdade, tudo que eu quero para mim, eu desejo para o outro. E é através desse sentimento de caridade que eu vou equalizar isso, eu vou buscar para o outro aquilo que é bom para mim também. Eu vou tentar, através da ação, através do amor, através do querer, eu vou conseguir direcionar tudo isso para o outro que também precisa,
Então, é a lei maior, é a lei do amor, é o amar-vos uns aos outros, né? Como irmãos, é ver o outro como a si mesmo e trazer, levar para o outro aquilo que a gente quer para nós, né? E aí ele faz um apelo, Leon Denis, diz, homem, procura em volta de ti as chagas, né? Tem males a curar, tem aflições para a gente acalmar, então, que importa que os outros pensem ou riam de nós, né? O importante, ou a mesma ingratidão, a gente não faz, a gente não está agindo em prol do bem para receber ali algum louro, alguma apreciação, algum elogio. A gente tem que fazer como um impulso próprio de vida, como um exercício dessa lei de amor, né? Então, nós temos muito o que fazer de várias maneiras, né? De várias formas, em todas as frentes possíveis, né? Então, mesmo que seja difícil, mesmo que riam de nós, mesmo que acham que aquilo é desprezível, ou mesmo que as pessoas não reconheçam aquilo que a gente está fazendo pelo outro, o importante é aquilo que está movendo, é essa força que nos move rumo em direção a esse crescimento, a essa ascensão, é que justifica todo esse movimento e essas ações, né, em torno do amor. Então, nós temos muito o que fazer, né? Ninguém pode dizer que, não, já está bom, é por isso mesmo, já fiz o suficiente, né? Eu já vi pessoas dizendo, assim, pessoas mais idosas, falando, não, já fiz muita coisa, agora eu quero descansar um pouco, quer dizer, não é por aí. Se a gente tem saúde, se a gente tem condições, o mínimo de condições que se tem, a gente, nem que seja uma palavra, nem que seja um carinho, tem muito o que fazer, né? O que dirá nós, perfeitos, saudáveis, né? Que estamos aqui no mundo, quer dizer, quanta coisa nós podemos fazer e podemos agir, preencher o nosso dia, a nossa vida, né? De coisas boas, de quantas aflições nós temos aí no mundo que a gente pode atenuar, que a gente pode fazer alguma coisa. E é importante isso porque nesse sacrifício de doação, de auxílio, né, ao outro, tem as suas recompensas, né? E às vezes a recompensa é imediata, às vezes a gente está fazendo aquilo ali, é uma forma de amor, a gente já sente ali aquele calor, aquela alegria de estar ali naquele lugar, doando, agindo em prol do outro, trabalhando pelo outro. E quando ele fala assim, para aquele que sabe amar, as coisas mais vulgares são de interesse. Ele quis dizer as mínimas coisas, né, as menores coisas são de interesse. Quer dizer, a gente não precisa canalizar esse querer, essas ações em algo muito maior. Não, eu quero um projeto grande, eu sonho em fazer isso. Não, às vezes é nas pequenas coisas, nos mínimos detalhes, né, do nosso dia, ou das pessoas que estão ao nosso redor, ou mesmo da própria família da gente, a gente pode expandir, né, pode iluminar, e essas sensações, né, elas vão sendo despertas, e elas vão, ele diz aí, como ele falou no texto anterior, é um gerador de forças, então é como se aquilo reabastecesse, né? Como se aquela força retornasse em nós com mais vontade ainda de agir e de ajudar, né? E que é interessante que aquilo que a ciência às vezes leva tempos, né, para evoluir, para crescer, através do amor a gente tem um pulo, um salto muito mais rápido, né? E mais alto. Então, o amor, a ciência ainda está um pouco atrasada em relação ao amor, ao sentimento, né? Então, a ciência caminha, mas o amor, ele dá saltos, né? Então, é uma força que a gente tem, é um potencial que nós temos aqui dentro de nós, que se a gente souber usar e utilizarmos isso em prol do bem, a gente vai fazer com que muitas coisas mudem rapidamente, né? Então, o impossível é possível através do amor.
E o amor depura também a inteligência. Às vezes, a inteligência sem amor, ela deteriora, né? Ela atrasa, a gente faz com que o mundo, às vezes, involua por causa de uma inteligência sem amor. Agora, o amor, ele depura a inteligência, faz que a inteligência dê esses saltos, né? E a ciência consiga avançar. Então, é uma força motriz, não só nas ações, no que diz respeito a sentimentos, mas também a ciência, a progressão, né, do mundo como um todo. E aí ele diz, aprende a amar. Ele fala de novo, né? Faz esse apelo, aprende a amar. O amor é o resumo de tudo, é a finalidade de tudo. Então, talvez a gente esteja meio obnubilado, a gente não esteja enxergando muito bem qual que é o nosso foco, aonde que a gente tem que ir, qual que é o caminho da evolução. Então, ele deixa isso claro, aprende a amar. O amor é o resumo de tudo, é o fim de tudo. Então, não adianta a gente ficar dando voltinha se a gente não aprender a amar. Então, resolve os problemas, dissipa obscuridades, ele vai salvar o mundo, ele vai fazer com que o egoísmo saia de cena, né? Ele faz com que aqueles corações mais rígidos, mais endurecidos, eles façam, cedem, né? E rumo a algo maior. Então, aprende a amar. Nem sequer o amor num nível, né, mais material, o amor sexual do homem e da mulher, por mais material que pareça, ele diz, ele pode se aureolar de ideal, de poesia, né, e perdendo aquele caráter vulgar e caminhando para um pensamento superior, para algo maior. E aí ele diz, né, que isso depende principalmente da mulher, porque a mulher é aquela que ama, que sente, vê coisas que o homem às vezes não conhece, não pode sentir. É a tal intuição feminina que a gente às vezes fala, né? Que a mulher ela consegue ver com o coração de uma maneira diferente, e ela tem também, segundo Leon Denis, olha a responsabilidade que nós temos, né? Reservas inexauríveis de amor, quer dizer, nós temos aqui um potencial, uma maquininha de amor aqui dentro, né? E que a gente, aliada à nossa intuição, a gente tem meios para fazer esse amor dentro ali da família, com as pessoas, a gente tem condição de expandir. E ele diz, né, ele prossegue dizendo que a mulher é sempre, de qualquer modo, irmã do mistério, e parte do seu ser que toca o infinito parece ter mais extensão. E que quando o homem responde como a mulher aos apelos do invisível, e quando o amor dele é isento de todo desejo brutal, aonde há uma conversão aí, uma convergência de espírito e corpo, né, ali naquele amor entre o homem e a mulher, eles se completam. E aí ele passará como uma chama e um reflexo para altas felicidades. Quer dizer, na verdade, é uma junção ali de forças, né? Uma junção de amor que potencializa isso. Então, a gente consegue engrandecer todo esse sentimento, como ele falou, passará como um relâmpago, né? Mas um reflexo de de altas felicidades. Então, olha a força desse amor que pode ser exacerbada, pode ser implementada, né? Então, mas também aqui no amor terreno, né, a gente pode também se deparar com algumas passageiras tristezas, amarguras, né, que não andam ainda aqui no nosso nível de evolução, ainda com algumas decepções, retrocessos, algumas quedas, que fazem parte ainda desse nosso nível. E aí a Lírio Cerqueira diz o seguinte, que muitas vezes no casamento, no matrimônio, a gente traz como cônjuge, né, desafetos do passado, ou então, às vezes,
que a gente tem que trabalhar. Outras vezes nós já até desenvolvemos uma certa afetividade por esse cônjuge, por esse espírito que está conosco, né, em matrimônio, mas que existem arestas a serem polidas. Então, como o nosso planeta é de provas e expiações, é muito raro a maioria dos matrimônios serem com almas afins, com espíritos afins, né? Então, a maior parte desses matrimônios, eles se reúnem, são desafetos do passado, ou então espíritos que têm afinidades, é lógico, mas que ainda têm algumas arestas, algumas questões ainda para serem trabalhadas, né? E aí, em nome do amor, isso é possível. Então, somente Deus é um amor na sua plenitude. Deus gera e chama o amor, porque o amor é beleza infinita, perfeita. E não há quem num dia de sol, com flores, né, que a gente vendo o céu azul, que isso não toca, essas radiações de amor não nos tocam para encher o coração e perceber esse amor divino. Quer dizer, quantas vezes a gente olha para a natureza, olha para as coisas que Deus fez, para as maravilhas do mundo, né? Sem se sentir tocado por esse amor, é impossível. Mas existem algumas pessoas que negam isso, né? Que ignoram, ou porque elas vivem fechadas para essas coisas divinas, né? Ou porque elas têm vergonha de confessar, né? É aquilo que eles estão experimentando de melhor. Então, é simplesmente uma opção, né? É uma forma, quer dizer, em tudo a gente pode ver o amor divino. Não só, é claro, nesses dias bonitos, né, de sol, a natureza, a gente tem um contato maior com esse amor divino, mas em tudo, mesmo nas adversidades, é possível que a gente consiga contemplar esse amor, essa radiação. E aí Leon Denis, já fechando o capítulo, ele diz, né, ele diz para nós, tentai a experiência do amor, né? Abri o vosso ser interno, abra as janelas da prisão da alma para a vida, né? Para as claridades que ele quis dizer aí, as claridades do amor. O mundo todo de luz vai penetrar em vós. Vossa alma conhecerá êxtases, felicidades que não se pode descrever. Compreenderá que há em seu redor um oceano de amor, a força de vida divina na qual ela está imersa e que lhe basta querer para ser banhada por essas águas regeneradoras. Quer dizer, depende muito de nós, né, do nosso querer. E o universo, ele vela por nós, digamos assim, né, através do amor divino, e que se a gente invocar ou dirigir aos céus um apelo ardente, logo a gente vai ser penetrado pela presença de Deus e do seu amor. Essas coisas se sentem e exprimem dificilmente, só as podem compreender aqueles que as saborearam, quer dizer, quando a gente entra em contato com esse mundo, com esse amor divino, a gente consegue perceber nas sutilezas, né? Nas pequenas coisas, e depende muito de nós, mas todos podem conhecer, né? E despertar e possuir esse amor que nos envolve e nos sustenta, basta a gente querer. De novo, aquela força da alma, do querer, do agir em prol do bem, porque ele diz, não há homem, por mais perverso e pior que seja, que numa hora de abandono, de sofrimento, não veja, né? Abrir-se adiante dele uma fresta de amor, um pouco de claridade, para que ele se apoie ali. E aí basta ter experimentado, ele diz, uma vez só essas impressões para não esquecer mais naquele momento difícil em que a gente é ali atracado por aquela claridade, por aquele amor, por aquele afeto. Porque quando chega o declínio da vida, com as suas desilusões, quando as sombras crepusculares se acumularem sobre nós, essas poderosas sensações vão acordar a nossa memória de todas as alegrias sentidas e a lembrança das horas em que verdadeiramente amamos,
vai cair como um delicioso orvalho sobre nossas almas, né? Dissecadas já pelo vento áspero das provações e da dor. Então, é como se fosse aquela gota de orvalho, né, sobre nós. E no Livro dos Espíritos diz o seguinte, né, no capítulo 10, todos os espíritos mais ou menos bons, quando encarnados, constituem espécie humana. Como a nossa Terra é um mundo de provas, né, um mundo menos avançado, nela se encontram mais espíritos, é possível, estamos em transição, isso aí está em processo, digamos assim, mas é possível que nela a gente encontre mais espíritos maus do que bons. Mas passamos, né, todos os nossos esforços possíveis para que a gente não regresse a esse mundo da forma que ele é, né, para que a gente consiga melhorar e para que a gente consiga ir cada vez mais para mundos melhores, e a gente só vai conseguir atingir isso através do amor, né? Divaldo Franco diz, né, que nesse livro dele, No Rumo do Mundo de Regeneração, ele diz que a gente existem espíritos voluntários que abraçam a terra com esse amor, inspirados nesse amor, e que nós vamos chegar num momento que nós não vamos ter outra saída a não ser ceder a esse amor. Então, quanto mais rápido, mais cedo a gente puder ceder a essas vibrações, a esse convite que nos é feito a todo momento para amar, mais rapidamente, junto com esses espíritos, né, que estão em sintonia, que estão buscando essa melhoria da Terra, mais rapidamente a gente vai partir para um mundo regenerado. E aí, quando a gente falou nesses processos todos, né, nesse capítulo, quando a gente fala do amar, do querer, desses laços familiares, desses laços afetivos, me vem muito à mente essa questão do laço-laço. E que nós criamos laços, laços que harmonizam, laços que enfeitam. Quando a gente vai fazer um laço num presente que a gente quer dar para alguém, a gente quer enfeitar, a gente quer agregar aquilo que a gente vai dar para o outro, mais beleza, mais afeto, vai harmonizar com aquele sentimento de doação que nós temos ali. Então, criar laços, laços afetivos, laços com outras pessoas, né, é exatamente conseguir tocar o outro, colocar o outro junto conosco, aproximar cada vez mais do outro. E a gente tem que evitar esses nós. Nas nossas relações, nós não temos só laços, nas relações humanas, nós temos os nós são sofrimentos que revelam laços ausentes. Então, saudades do futuro, falta de esperança. Nós, tratados com paciência, com delicadeza, podem ser desembaraçados, transformados em laços de amanhã. Então, deixar esses laços brotarem, esses laços unirem uns aos outros, para que laços em nós, irem além, transformar em nós, eu, você, o outro, o mundo. É nessa dimensão do mútuo, do universo, do fraterno, é que a gente vai conseguir expandir e criar cada vez mais laços afetivos, cada vez mais laços de amor, né? E aí, agora eu gostaria que vocês, quem conseguiu pegar o cordãozinho ou o lacinho, né, que pegasse agora esse laço, esse cordão, e que fechassem os olhos um pouquinho durante alguns segundos. Sentem esse cordão, sentem esse laço, percebam a extensão desse fio, mentaliza que esse fio, essa fita, esse cordão, ele possa ser um elo a se formar com o outro, um elo para enlaçar outra pessoa, para designar esse laço afetivo.
Percebam isso e, ao tocar essa fita, esse laço, esse cordão, tentem fazer um laço pensando nas pessoas, nos outros, nas pessoas que estão em contato conosco, nas pessoas que precisam desse laço, que podem ser abraçados por esse elo. Vão fazendo esse laço pensando no outro, numa expansão de sentimento, de afeto para as pessoas, com o outro, com o mundo, com as famílias universais. Expandam esses laços, sintam essa vibração, materializem através desse laço esse amor em expansão pelo outro, pela família, pelo planeta, por esse mundo em regeneração. Abram os olhos agora. Quero que vocês olhem para esses laços que vocês fizeram e guardem com carinho, contemplem esse laço como sendo a representação desse sentimento de amor. Amor que a gente vai enlaçar os outros, envolver o mundo nesse afeto, nesse amor, para que a gente consiga, junto com esses espíritos que estão ao nosso redor aqui do planeta nesse momento, para que junto com eles a gente consiga evoluir, caminhar para um planeta de regeneração, para que a gente consiga atender o apelo de Leon Denis. Vamos amar, é possível amar. Quem cuida com carinho de outra pessoa se importa com alguém que nem conheceria. Quem abre o coração e ama de verdade se doa simplesmente por humanidade, se coloca no lugar do outro, sente empatia. Você que vai à luta e segue sempre em frente, enfrenta os desafios que o destino traz. A vida é preciosa, todo mundo sente, afeto e compaixão a gente sempre entende. Máximo respeito a você que faz laços de ternura e aliança, hão de ser a diferença. O impossível pode acontecer. Só o amor é capaz de dar a vida e encontrar uma saída pra esperança. Vir de novo a cada novo amor.
É isso. Aí, agora, aqui as referências, e acho que é isso.